Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla 12 na área com vocês nessa tarde de sexta-feira. Sextou com a provável escalação do Mengão aqui no canal Wesley Fla 12. Tem muito mais informações do Flamengo para vocês também. Tem Lucas Paquetá querendo retornar ao Flamengo. Vou trazer para vocês daqui a pouquinho essa informação. Tem também, nação, entrevista coletiva de Danilo. Ele deu entrevista nessa tarde falando da expectativa de enfrentar o Bayern de Munique, cara. Não é só Danilo que está com expectativa, mano. A nação rubro-negra inteira está com expectativa desse jogaço. Cara, eu tô aqui, ó, com os nervos à flor da pele já para esse jogaço de domingo às 5 horas da tarde. Daqui a pouco todas as informações para vocês desse jogaço aqui no canal Wesley Fla 12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que tá olhando aqui pra mim, ó, a você mesmo que assiste os vídeos aqui e ainda não se inscreveu no canal, é de graça, não custa nada, basta clicar na palavrinha inscreva-se aqui embaixo, clicou, já tá inscrito. E deixa o like também, nação, é de graça, não custa nada, eu não tô pedindo nada demais, não tô pedindo dinheiro, não tô pedindo nada demais, só pra vocês deixarem um like aqui embaixo, é só clicar no joinha aqui embaixo, tem um joinha, clica no joinha. E valeu, muito obrigado, você está contribuindo com o canal Wesley Fla 12. E acione o sininho da notificação também para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera! Pois é, nação, vamos lá com as informações do Mengão dessa tarde de sexta-feira. Daqui a pouquinho trago para vocês a provável escalação do Mengão, que vai ter novidades aí, hein, nação? E é o seguinte, galera, Flamengo que faz hoje, né, seu penúltimo treino. O Flamengo ainda tem 2 treinos pela frente. O Flamengo treina hoje à tarde, né, daqui a pouquinho, às 6 horas da noite. Flamengo treina lá nos Estados Unidos, né, em Orlando, lá no complexo de ESPN Sports, lá em Orlando. Flamengo faz seu penúltimo treino hoje à tarde. E amanhã de manhã, sabadão de manhã, Flamengo faz seu último treino pela manhã, às 9h30 da manhã. Flamengo faz seu último treino. Felipe Luiz faz seus últimos ajustes, né, para formar aí a equipe principal do Flamengo, o time principal que vai enfrentar o Bayern de Munique. Ainda tem dúvidas, é isso mesmo. Será que o Arrascaeta vai ser banco? Será que Bruno Henrique vai ser titular no lugar do De Arrascaeta? Daqui a pouquinho a provável escalação para vocês. E é o seguinte, galera, por falar no técnico Felipe Luiz, olha só aqui, ó. Felipe Luiz chega a 50 jogos pelo Flamengo, com o terceiro melhor aproveitamento do século, mano. Tá voando o Felipe Luiz no Mengão, hein? Graças a Deus, graças a Deus. Olha só aqui, ó. Felipe Luiz alcançou a marca de 50 jogos como técnico do time profissional do Flamengo, com números expressivos. Olha só aqui, ó. 33 vitórias, 14 empates e apenas 3 derrotas. Tá demais, né? Um aproveitamento de 75,3%. O desempenho coloca o ex-lateral, né, como o terceiro treinador com melhor rendimento no clube no século XXI. Atrás apenas de Jorge Jesus e de Joel Santana. Jorge Jesus tem 81,6% e Joel Santana 77,7% de aproveitamento, segundo os dados, né, do portal Fla Estatística. No mês que vem, né, nação? No mês que vem, no mês em que completou 1 ano do seu primeiro título como técnico do Sub-17 em 2024, Felipe Luiz também soma mais troféus do que derrotas no comando do time principal do Flamengo. Olha só, já são 3 conquistas, né? Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil, né? Tem ainda a Taça Guanabara, mas o flamenguista não considera título a Taça Guanabara. Então, títulos maiores, né, são Carioca, Campeonato, a Copa do Brasil e também a Supercopa do Brasil. 3 títulos e apenas 3 derrotas ele tem, hein, galera? É isso mesmo. Alguns contam 4 títulos, né? Alguns contam a Taça Guanabara também, mas eu conto só o Carioca, a Copa do Brasil e também a Supercopa do Brasil. Eu conto esses 3 aí, são relevantes, né? Ídolo como jogador, o treinador agora busca escrever seu nome também na história do clube, fora das 4 linhas. Tá aqui Felipe Luiz, que vai bem demais, vai bem demais, tem a minha confiança, tem a confiança da maioria dos torcedores do Flamengo. E é o seguinte, nação, seja qual for a escalação que Felipe Luiz for colocar contra o Bayern de Munique, nós flamenguistas temos que confiar nele, mano. Ele tá lá diariamente, ele sabe o que tá fazendo, então vamos confiar e vamos torcer, né, para que dê certo a escalação que ele vai colocar em campo, como deu certo também contra o Chelsea, né? Lembra lá que ele barrou
o Léo Ortiz, colocou o Danilo no lugar do Léo Ortiz. Todo mundo questionou, eu também questionei, né? Porque Léo Ortiz, a gente sabe que pra mim é o melhor zagueiro do Flamengo. Mas ele colocou o Danilo e deu certo, mano. E deu certo. Substituiu o Arrascaeta na metade do segundo tempo. Colocou o Bruno Henrique no lugar do Arrascaeta. Arrascaeta que não estava se movimentando muito bem no jogo contra o Chelsea, não estava vindo muito bem. Colocou o Bruno Henrique e Bruno Henrique resolveu a partida. Então a gente tem que confiar no técnico Felipe Luiz, mesmo que seja contra as nossas convicções, a gente tem que confiar no técnico que tem, pois ele vem fazendo um bom trabalho. E é isso aí, galera. Seguindo aqui com as informações do Flamengo, nação. Vou trazer aqui informação aqui agora, né, galera, sobre o Paquetá. Muita gente perguntando, Wesley, Paquetá vai vir pro Flamengo? Nos comentários aí, é o seguinte, galera, olha só aqui, ó. A informação que é essa, Lucas Paquetá do West Ham deseja retornar ao Flamengo, é o desejo dele. Olha só, o brasileiro de 27 anos acredita que um retorno ao time rubro-negro agora pode ser um momento de um novo recomeço, né, na sua carreira. Só lembrando, galera, que Paquetá, né, ele está no meio de uma investigação por envolvimento em apostas ilegais e pode ser banido do futebol, caso seja considerado culpado, hein, galera? Então, a gente tem que abrir os olhos para isso. E olha só aqui, ó, o Flamengo encara como extremamente difícil a tentativa de repatriar Lucas Paquetá. De acordo com o jornal inglês The Sun, o West Ham avalia o meia em 30 milhões de libras, cerca de 225 milhões de reais. Paquetá foi contratado em agosto de 2022 por 43 milhões de euros, né, 275 milhões de reais na época, em transferência junto ao Lyon. O Flamengo vendeu o Paquetá, né? Então ele foi contratado por 275 milhões de reais. O staff do jogador chegou a oferecer o atleta ao Flamengo, né, no início deste ano. Mas o diretor executivo de futebol, José Boto, optou por não abrir negociações devido aos altos custos de transferências e salário, além da pendência de Paquetá com a justiça. Essa informação aqui é do Léo José, do Coluna do Fla. Olha só, imagina só, Flamengo compra Paquetá. Aí Paquetá é banido do futebol mundial. E aí? Como é que fica o Flamengo? Apesar que eu acho que o Flamengo não vai comprar um jogador por 225 milhões de reais. Eu acho que o Flamengo não vai comprar um jogador num valor desse tão alto. 225 milhões de reais, eu acho que o Flamengo não vai investir um valor tão alto no jogador. Ainda mais no Paquetá, que responde na justiça, vai ser julgado agora, vai sair a sentença e ele pode ser banido. Já pensou se o Flamengo comprar o Paquetá e ele for banido? Então, galera, é o que eu falo pra vocês. Ah, Wesley fala, você quase não fala do Paquetá. Eu não falo do Paquetá por causa disso. A probabilidade do Flamengo contratar Paquetá, cara, é isso aqui. É isso aqui, é bem pequenininha. Por isso que eu não trago essas informações aqui. Mas eu trouxe aqui hoje falar do Paquetá, porque muita gente está me perguntando nos comentários. Wesley, Paquetá vai vir para o Flamengo? Vai vir para o Flamengo? Galera, não vai vir para o Flamengo. Pelo menos no momento não vai vir. Enquanto não sair a sentença do julgamento dele, Paquetá não vai vir para o Flamengo. Então, essa é a verdade que eu trago para vocês. Essa é a minha opinião que eu trago para vocês. Espero que seja aceita essa minha opinião, hein, galera? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo aí. Deixa aqui nos comentários, valeu? E é o seguinte, nação, vou trazer agora para vocês Danilo. Danilo deu uma coletiva hoje falando sobre a expectativa, né, do jogo contra o Bayern. Eu vou trazer os melhores momentos. Rapidinho aqui, ó, 2 minutinhos a entrevista dele que eu vou trazer os melhores momentos. Então, vamos acompanhar aqui. Roda pra nação, aê! Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos, pessoal. Eu não acredito que o Bayern seja um time muito melhor do que o Chelsea. Vou discordar um pouquinho do Bruno na parceria. Mas acredito sim que o Bayern é uma equipe que tem alguns jogadores com um pouco mais de experiência. O Chelsea era uma equipe muito muscular, eu diria assim, muito reativa e que te levava a um nível físico, assim, a estar num nível físico muito importante durante o jogo, senão você não aguentava o jogo. O Bayern, eu creio que é uma equipe que tem alguns jogadores que conseguem um pouco mais cadenciar o jogo e tentar ter um controle de bola um pouco maior, o que nos vai exigir um tipo de abordagem diferente e mentalidade também para essa partida. O que não quer dizer que a gente não vai precisar estar no melhor nível possível, mais ainda do que no dia do Chelsea,
por ser uma eliminatória para poder passar a fase. Eu acredito que o Bayern é uma equipe que está acostumada a jogar esse tipo de partida. Acredito também que do lado deles eles estão olhando com preocupação aqui para aquilo que tem aqui no Flamengo, e penso que vai ser um jogo, como eu falei outro dia, que quem errar menos, quem estiver mais concentrado durante mais tempo durante o jogo, vai ter grande chance de poder passar a eliminatória. Danilo, Gustavo Lopes, da Zon, que você vai ter um confronto ali com o Harry Kane, né? Para muitos é o melhor centroavante do mundo. O que você está vendo desse confronto? O que você pode fazer para poder parar o Harry Kane e o que você tem analisado nesse ataque do Bayern até o momento? Primeiramente, falar sobre um duelo individual é algo difícil, né? Eu acredito muito no trabalho de equipe, no sistema defensivo inteiro para poder fazer um grande jogo, ter um grande confronto, principalmente nesse tipo de enfrentamento. É muito difícil você falar de enfrentamento individual sem contar com as coberturas, sem contar com a pressão dos homens da frente na bola livre, para a gente poder estar um pouco mais curto. Então, assim, é todo um trabalho de equipe. E depois também falar só de um jogador é difícil, porque depois o Bayern tem jogadores como, sei lá, poderia citar aqui o Sané, que é meu ex-companheiro também do Manchester City, que é um jogador que tem uma certa experiência, mas ainda tem uma juventude aflorada, é muito rápido, muito veloz, imprevisível. Eu li, parece que o Musiala também vai estar à disposição também para esse jogo, então é um jogador que demonstrou nos últimos anos ser um jogador também diferente dos iguais. Então eu acredito que principalmente nós, enquanto sistema defensivo, o Flamengo enquanto sistema defensivo vai precisar estar num dia bem importante para poder passar a eliminatória. Enfrentar esse tipo de equipe, esse tipo de nível de jogador, é necessário estar fisicamente o mais preparado possível, seja na parte da velocidade, seja na parte da força. É necessário saltar alto, é necessário estar no seu melhor realmente, porque o Bayern é um time, como o Felipe falou outro dia, da primeira prateleira dos clubes do futebol mundial, e para poder bater eles é necessário estar no melhor dia. Show de bola, né, galera? Show de bola. Danilo falando aí da expectativa de enfrentar o Bayern de Munique nesse domingo às 5 horas da tarde. Haja coração, hein, galera? Haja coração. E é o seguinte, nação, olha só aqui, ó. 6 atletas do Flamengo já encararam o Bayern de Munique na carreira, né? E apenas um marcou o gol contra a equipe alemã. É isso mesmo. Vamos aqui para essa curiosidade aqui, ó. Olha só aqui, ó, 6 jogadores do atual elenco do Flamengo já enfrentaram o Bayern de Munique ao longo da carreira, né? São eles: Danilo, Alexandro, Alan, Jorginho, Everton Cebolinha e Juninho, o atacante Juninho. Olha só aqui, ó, no próximo domingo, né, eles se reencontram, eles encontram o clube, né, alemão, e mais um desafio pela Copa do Mundo de Clubes. Só que agora com o manto sagrado rubro-negro. Curiosamente, né, Juninho é o único que já balançou as redes contra o Bayern de Munique. É isso mesmo, o atacante Juninho foi o único que balançou as redes, né, do Bayern de Munique. Só que foi nas categorias de base do Sub-20 ainda, nação. Foi no Sub-20, né, em 2014, vestindo a camisa do Atlético Paranaense. Juninho marcou o gol da vitória por 1-0 na FIFA World Cup, torneio Sub-20 disputado na Suíça, né, e conquistado pela equipe brasileira. Juninho que fez o gol do Atlético Paranaense no torneio Sub-20 sobre a equipe alemã. É isso mesmo, nação. E olha só aqui, galera, vou trazer mais informações para vocês. Olha só, 40 mil ingressos já foram vendidos, hein? 40 mil ingressos já foram vendidos. O estádio tem a capacidade de 65 mil. Então deve ter casa cheia. A nação rubro-negra deve invadir lá nos Estados Unidos, né? Deve fazer o Maracanã. Vai virar o Maracanã, mano. Os Estados Unidos vai virar o Rio de Janeiro. É isso mesmo, nação. E olha só aqui, galera. O Flamengo enfrentará o Bayern, né, de Munique no próximo domingo com a camisa e meião rubros negros. É isso mesmo. O Flamengo vai entrar com a tradicional camisa rubro-negra, meião rubro-negro e o short preto. O mesmo conjunto, né, que o Flamengo vestiu na vitória contra o Chelsea. Tomara que dê sorte, né? A equipe alemã jogará toda de branco. A equipe alemã jogará toda de branco, né? Como o Flamengo terminou na liderança do seu grupo, o Flamengo é o mandante da partida e tem a preferência de jogar
com seu uniforme. Show de bola, né, nação? Show de bola, cara. Muito bom mesmo. E agora, galera, vamos lá, né? Para a provável escalação do Mengão. É isso mesmo, nação. Só lembrando, Felipe Luiz faz um treino hoje nessa tarde, né? Nessa tarde de sexta-feira, Felipe Luiz faz um treino. Amanhã de manhã é o último treino. Felipe Luiz faz os últimos ajustes, né, no time principal para enfrentar o Bayern de Munique. Só lembrando que os jogadores só vão saber da escalação horas antes da partida. Felipe Luiz não está divulgando a escalação dias antes. É isso mesmo, só perto do horário da partida que os jogadores vão saber por causa do X9. Essa escalação, provável escalação que eu vou trazer, é pelas as informações que eu tive e tudo que Felipe Luiz vem falando, os jogadores nas coletivas. Então eu deduzi que pode ser essa aqui a provável escalação do Flamengo. E olha só, nação, a provável escalação do Flamengo, né, que pode vir, que deve vir com Rossi no gol, Wesley ou Varela na lateral direita, tem essa dúvida ainda na lateral direita. Danilo deve ser o titular no lugar do Léo Ortiz. Danilo e Léo Pereira na zaga. Alexandro no lugar do Ayrton Lucas na lateral esquerda. Aí vem o meio de campo: Pulgar, Jorginho e Gerson. Lá na frente, uma dúvida também: Arrascaeta ou Bruno Henrique. Não está certo ainda qual vai ser o titular, Arrascaeta ou Bruno Henrique. Não se surpreenda se Bruno Henrique vier no lugar do De Arrascaeta. E no ataque, Plata e Luiz Araújo, para vocês verem algumas dúvidas aí na provável escalação do Flamengo. Felipe Luiz faz amanhã de manhã o último teste para, para resumir aí qual será a escalação titular do Flamengo. Vou repetir para vocês a provável escalação aqui do canal Wesley Fla 12. Rossi, Wesley ou Varela, Danilo e Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, Pulgar, Jorginho e Gerson. No ataque, Plata, Luiz Araújo, Arrascaeta ou Bruno Henrique. E eu quero vocês aqui, ó, deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre a provável escalação e deixa aqui também a sua provável escalação aqui nos comentários. E é o seguinte, meu placar é Flamengo 2, Bayern de Munique 1. Deixe o seu placar aqui embaixo também e peço a você que se inscreva no canal, deixe o like aí e acione o sininho da notificação. Amanhã de manhã eu trago para vocês os melhores momentos do treino do Flamengo e também muitas informações do Flamengo aqui para vocês. Valeu? Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!